desistir da forma que sabe fazer a esse modelo de capitalismo, essa dinâmica que se apropria da natureza e tenta transformar tudo em negócio e em mercadoria. Então, é essa edição que hoje a gente comemora, que põe à disposição de vocês, né? Essa edição já está ao alcance de um clique, né? No site cadernosdocés.sal.br. Então, gente, é isso aí, obrigado. Já devolvo a palavra. Carlos, eu não consigo, se eu pegar ainda, eu não consigo ler. Mas, por exemplo, resgatando na questão da memória, sabedoria do povo, eu gosto muito de usar o balaio, né? E a gente já usou o balaio em várias ocasiões para revirar, né? Trazer do cipó, né? Da raiz, as histórias do nosso povo. E aí, fazendo um trabalho com um grupo de camponeses, eu pensei nessa história do balaio, e aí o Michael ali me puxou, vai lá, eu não estava muito assim. Mas eu gosto de fazer os dias, e o balaio é uma dessas que eu fiz, né? Balaio, o desafio dos cipós, a união com uma missão. Buscar cavar o memorial da consciência, as raízes da identidade cultural de um povo que vem sendo expropriado desde quando o colonizador avançou, empurrando os indígenas com os currais de gado, e a busca gananciosa pela mineração, grandes plantações, grandes propriedades, invadindo as terras do litoral ao sertão, tomando seus territórios, levando como meta a matança, espalhando e negando com sangue o chão, roubando o trabalho, a dignidade, nas cidades, nas águas, nos campos, escravizando, separando com preconceito nossa gente. Nenhum direito para produzir livre o seu pão. Acordar das cinzas, aprender com os antepassados que não desistem, resistem, insistem. Temperos que nos empurram até aqui. Junta a gente, feito de balaio, dá sentido à luta. Tem sido um grande desafio. Crianças, jovens, mulheres, homens, alertem, despertem, avançar. Não podemos desistir, vamos resistir, insistir, Maria. Bravamente, teimosamente. Lutar, libertar, animar, verbos para se conjugar todo dia na ação. Para não se curvar à servidão, à covardia, à ignorância, ser cidadão. Achar que o caminho já está dado, pronto para trilhar, a estrada da vida liberta é construída na luta, numa labuta danada, muita caminhada, trabalhar. Juntar saberes preciosos, não permitir que destruam nossa alegria, nossas crianças, semente do amanhã, harmonia. Abraçar, unir com um simples cipó de balaio, entrelaço, que na sua simplicidade reforça, dá laço. Juntar-se aos outros, ganhar segurança, não permitir que o medo paralise, se livrar da ganância, valorizar cada saber construído, cada passo dado no coletivo, experiências vivenciadas, sabedorias acumuladas, roda de ciranda cantada, balaio símbolo de um povo enraizado, colecionadores de lutas, poesia, canções. Injustiças, mentiras históricas, cargas impostas para que o nosso povo carregue. Em todo lugar deste país, povo e país desvalorizados,
Sem autonomia, a que interessa? Ao olho gordo e ganancioso das grandes empresas capitalistas. Globalização, internacionalização. Assim tem sido entregue como no jogo cada palmo desse chão. Partilhar é o caminho da contramão, é da subversão. Comunismo é fazer reparação, autonomia é o nosso guia para a libertação. Organizar cada feixe, organizar em feixe os nossos saberes. Ciência popularizada, valorizada, iluminação. Tecer balaios de sabedoria, saúde, alegrias, expulsar dos nossos lares as mentiras históricas das redes de comunicação. Questionar o poder do conhecimento colonizado, capitalizado, que gera submissão, opressão, servidão e alienação. Luta dura, tortuosa. É preciso coragem. Para semear verdade, justiça, igualdade, construir cirantes de grupos. Sozinhos chegamos rápido. Devagar, firme, chegamos juntos. Nos libertamos em comunhão, autonomia, pé no chão, no toré, no samba e o coração na canção. Pessoal, boa noite de novo, né? Mas assim, uma boa noite só de agradecimento por a gente ter participado desse evento, agradecer também ao professor. Infelizmente não podemos ficar até o final, porque a gente está com o motorista aí, a gente tem horário, mas de qualquer forma, estamos lá na antiga EBDA, agora da STR, alojado lá 43 alunos, sem terra, estudantes de direito de 5 estados do Brasil, e a gente está lá à disposição e, lógico, nessa nossa caminhada, e agradecer ao professor Aldemar pela oportunidade. Bom, claro, a gente vai deixar também tanto as respostas aos questionamentos, quanto os comentários das experiências narradas, quanto também algumas últimas palavras com o professor. Não sei se, na verdade, são as últimas palavras, mas a Maridana vai embora, né? A caverna do ventilador vai embora. Não é descer a madeira, eu acho que queria aproveitar com a fala, né? Na verdade, eu acho que são desafios que a gente está se defrontando no dia a dia. Eu me lembro da tua fala, me lembrou uma fala de um companheiro, que eu vou pedir a licença para não citar o nome, um companheiro importante ali do sul-sudeste do Pará, regiões que mais concentram assentamentos conquistados nesse país, portanto, uma história que todos nós temos que nos orgulhar. E que nesse dia eu estava fazendo esse seminário com ele sobre a identidade e concorrência da Amazônia, ele usou uma palavra em determinado momento da fala um pouco parecida com a tua, mas que ele disse assim: a sensação que eu tenho, professor, é de que nós conquistamos muitas coisas aqui nessa região. A sensação que eu tenho é como se nós fôssemos um cachorro correndo atrás do carro e o carro parou e o cachorro não sabe o que faz. Olha, isso não é uma coisa qualquer falada, é isso não parar. Isso pesa parar. Todos nós temos que nos orgulhar. Não é por falta de luta, não é por falta de conquista. Eu penso que está vivendo um momento em que nós de esquerda temos uma seríssima avaliação do que nós temos. Uma vez um amigo meu disse uma frase que a esquerda está mais preocupada em dirigir a revolução do que em fazer. Ele explicava o plano de princípio. Eu acho que nós temos que aprender seriamente os desafios que estão colocados. Por exemplo, um dia nós fizemos a crítica do latifúndio improdutivo. A direita nos deu uma resposta que é o tapa na nossa cara.
transformou os latifúndios improdutivos em latifúndios produtivos. É o agrobusiness. Ou seja, nós temos uma visão tão produtivista que nós temos a crítica que o latifúndio era improdutivo. O agrobusiness é exatamente o latifúndio se tornando produtivo. O problema não é ser produtivo ou produtivo. O problema é o latifúndio. Perdemos um cúmulo teórico. É isso? Nós, na verdade, estamos vivendo um momento, né, que nós temos que fazer uma seríssima avaliação crítica do que construímos. Acho que está passando esse momento agora, eu acho que não é à toa. O que eu queria lembrar foi que no início do atual Covid, nos momentos mais difíceis que nós tivemos nessa América Latina, nesse mundo, foi quando caiu o mundo. O neoliberalismo começou a dizer que, né, tinha ganho. Isso até que era o fim da história, lembra? Fim da história, alguns disseram. Nós tivemos os momentos mais criativos da luta política da América Latina por esses últimos 26 anos. Agora, quando eu disse que nós tínhamos amigos que eram líderes camponeses que lutavam pela terra, de repente eles mesmos, a mesma figura física, se tem um Hugo Blanco aqui, líder camponês que era uma líder indígena. O mesmo cara, como Felipe Quispe no Peru, perdão, na Bolívia, que era líder camponês trotskista, hoje se diz líder aimara. Não é porque desconhece o marxismo, não, é que conhece. Ou seja, mostra a insuficiência daquilo que a gente estava fazendo. Né? Eu acho que a gente está tendo na América Latina, recentemente, um grande companheiro da Colômbia, chamado Arturo Escobar, escreveu um artigo chamado Desde Abajo, Com la Tierra e Por la Esquerda. É o título do artigo dele. Desde abaixo, por baixo, com a esquerda e com a terra. E ele diz o seguinte: o pensamento crítico não está em crise na América Latina. Está em crise é certo pensamento crítico. Certo pensamento crítico. Né? Esse, de certa forma, está fazendo parte de uma certa esquerda. Mas a luta política que está sendo colocada na América Latina está oferecendo um enorme leque, uma outra camada, um outro tipo de repertório de questões teóricas que é riquíssimo. E que não parece que o problema está o repertório que nós no Brasil temos construído. Isso tem me assustado. Tem me assustado no caso do Brasil. Né? O tipo de enfoque, quando eu falo o seguinte: você conquista uma terra, não é isso? E na verdade não consegue fazer dessa terra um território de construção de uma nova vida, né? Ou seja, fazer desse topói, desse lugar topói, grego, né, topói, quem está tão preocupado com a utopia, ele esqueceu do topói. Ele esqueceu do lugar da luta social. Eu acho que a gente tem que fazer uma enorme avaliação crítica e me parece que o problema não está nos movimentos. Talvez seja nas organizações. São duas coisas distintas. Né? Na verdade, a grande parte dos movimentos se tornaram organizações burocratizadas, hierarquizadas, disputando poder, disputando vida, disputando cargo. Um pouco que você disse. A fala me diz profundamente no meu coração. Mas me parece que o problema não está nas experiências de lutas sociais. Essas lutas estão demandando, é quando você assim, decifra-me ou te devora. Né? Me parece que as contradições estão postas. Né? Parece que as experiências de luta são extremamente ricas. Me parece que o nosso olhar sobre isso está muito pobre. A gente não está conseguindo transformar essa riqueza de experiência de luta social na América Latina em um outro repertório teórico político. E essa é a nossa dificuldade que a gente tem se defrontar. A gente tem todas as experiências dos chamados governos progressistas. Você vê, por exemplo, na Bolívia, eu sei que as pessoas não sabem ainda. Desde 2011, o movimento indígena rompeu com Evo Morales. Desde 2011. Né? Porque, na verdade, não aceitava uma série de visões desenvolvimentistas, está tentando fazer extrativismo de gás, de petróleo, inclusive até a formação do hidrogênio. Foi feito também na Bolívia. Então, me parece que os movimentos, por exemplo, quando eu disse, leia um pouco sobre o Tiarágua, da Bolívia. Acabaram de criar o primeiro território autônomo. Agora, no Peru também, os Achuá acabaram de criar o primeiro território autônomo. Um pouco na linha do Babal, quando disse, nós conquista, nós administra.
Não temos que fazer relação de beneficiário. Eu sei que é difícil. Mas parece que grande parte da dificuldade, na minha opinião, está nessa leitura, nesse modo como nós encaminhamos tudo através do Estado. Você parece que nada passa fora. Eu não sou nenhum ingênuo, no sentido do velho anarquismo, que parece que o Estado não me interessa. Se o Estado não interessasse, os neoliberais não gostavam tanto dele. Olha o esforço que eles fizeram para derrubar a Dilma, para derrubar o PT, porque eles sabem que o Estado é importante. Isso, então, eu não sou nenhum ingênuo de achar que o Estado não é importante. Acho que a diferença é achar que o Estado é o lugar da virtude, não é. Parece que a esquerda se sente confortável no Estado. Esse é o problema, fazer da necessidade de virtude. O Estado não é virtude. Né? Ou seja, a virtude é quando a gente for capaz de olhar muito mais para a experiência das lutas populares, da cultura popular. Por isso que eu venho dizendo cada vez mais, o marxismo é aqueles que não partem do marxismo para fazer a crítica do capitalismo estão perdendo uma grande oportunidade de uma nova leitura crítica a respeito do mundo que o Marx nos oferece. Mas insiste na tese, o marxismo é insuficiente. Isso significa dizer que a gente tem que buscar as experiências das lutas populares, onde é que a gente não está sabendo identificar esse potencial, porque se opressão existe, parece que existe. Exploração existe, parece que existe. E a exploração e a opressão são coisas que abstratas, são coisas que estão nos nossos corpos, são coisas que são sentidas. A gente não é capaz de ver aí o lugar da resistência, né? A gente não está, a gente está com insuficiência teórica. Eu digo para vocês que eu vou dar um curso na Amazônia, o cara começa a discutir a via prussiana e a via dos Wagner, para discutir a identidade camponesa na Amazônia, não é capaz de ver que tem uma história de resistência na Amazônia. Né? Por exemplo, pouca gente sabe que, por exemplo, a resistência de Belo Monte, para quem não sabe, é que as pessoas não sabem o que é Belo Monte na história do mundo. As pessoas deveriam saber que aquela Índia, como é que é o nome dela? A Índia Tuíra, que colocou o facão lá no presidente da Eletrobras, em 1938, quando eles queriam construir Icuri, ela, na verdade, naquela época tinha um projeto para construir hoje é Belo Monte, então o projeto Babaquara-Cararaú. Era esse o nome do projeto. Mudaram de nome depois do governo PT. Virou Belo Monte. Só que a ignorância é tão grande da história do povo brasileiro que não sabe o que é Belo Monte. Belo Monte é a terra de Conselheiro. Antônio Conselheiro. E a resistência em Belo Monte começou com uma dimensão religiosa que iam novamente alagar Belo Monte. Ou seja, a terra de Antônio Conselheiro. Foi assim que começou a resistência em Belo Monte. O que mostra o quanto nós ignoramos a história da resistência e da cultura do povo brasileiro. Insisto nessa tese. Né? Ou nós vamos buscar essa história, o nosso alimento da resistência, ou a gente vai continuar tentando colonizar o povo e chegando nessas histórias que a gente tem visto recentemente. Eu queria aproveitar a tua fala e fazer a tua fala a minha dificuldade. Você conquista a terra e depois vem assentamento arrendando terra para plantar cana. Arrendando terra para plantar eucalipto, ou seja, você luta para a terra ficar virar rentista. Pergunto, tanta luta e tanta gente morreu, o cara depois veio de renda. Ou seja, onde é que teve o processo de formação política? O que é isso? Estava eu agora lá no Guapiaçu, lá na Resistência do Rio de Janeiro, lá da barragem, estava um companheiro nosso de Mavi. Eu vou pedir perdão, senhor, sobre isso. Eu Eu li, porque a turma já está ali, aí depois vai ficar nas minhas costas. Está gravando, está gravando. Aí depois vai editar. Não, assim, quando o senhor fala assim, o latifúndio deu um tapa na nossa cara por estar sendo agora produtivo, né? Aí, assim, porque a gente vai e volta, que é muito confuso, como eu disse, entendeu? Aí eu fico assim, deu um tapa na nossa cara por estar produzindo, e a produção é só da comida? A produção, que deve ter lá no latifúndio, na terra que era improdutiva, tem que ser só alimento? Era só da comida? Porque lá nos assentamentos onde a gente
não consegue produzir tão quanto o agronegócio produz, e não tem como mesmo, porque a diferença é muito grande do investimento, e as forças nossas são pequenas também aí para produzir, então não tem como comparar. Então, assim, eu tenho que discordar do senhor também nessa situação aí. Né? Assim, dá para a gente dizer assim, o agronegócio deu um tapa na nossa cara, porque agora está produzindo, a gente está produzindo, mas produzindo o quê? O pouco que a gente produz no assentamento é pouco, mas não está produzindo só comida. Tem as contradições? Tem gente que está arrendando terra para plantar eucalipto? Não está vendo, não. Para plantar não tem. Mas isso não é regra. Isso é exceção, gente. Os assentamentos, eles estão produzindo, além da comida, foi o prefeito lá da minha cidade chegou, que a gente faz uma roda de debate, apresentação da comunidade para todo candidato a prefeito, chegou e disse, quando essa terra estava na mão do seu Bahia, é mais produção. Se produção de quê, André? De capim. De capim. A gente podia produzir mais capim. Né? Isso significa. Então, e a função social da propriedade humana? Que nós, com muita dificuldade, todas as limitações, né? O agronegócio nem queria. Ele quer pegar todas as regalias que o Estado dá para ele e enfiar-lhe a monocultura na terra, né? E a outra coisa que eu gostaria de ter falado, que aí, infelizmente, não vai dar mais tempo, mas eu espero encontrar com o senhor em outra oportunidade, para poder entender, e talvez a professora Gamara também vai passar uns apertados comigo aí, porque eu vou precisar entender quando aonde é que pega as terras, a mais na mão da agricultura familiar japonesa, porque o grande norte. Eu preciso entender. Infelizmente, eu tenho uma eu preciso mesmo. É porque, pelo menos que o geografia tenha comprado para a gente, é que a concentração da terra está na mão do agronegócio, né? E nós estamos quase fazendo claro, com um pouco de terra, que não cabe nesse lado de fundo. Então, assim, aí seria bom para você ver um do outro, não tem jeito. Né? Não tem jeito. E aí, só mais uma coisa que eu gostaria de ter dito, aquela hora que eu não disse, para a gente não ficar fazendo as pessoas, com as poucas áreas que eu pude fazer, esse trabalho de vários o tempo, né, entre ser mãe, advogado, militante, sobrevivência, estudante, de Araquá, para as poucas áreas que eu pude conseguir fazer a formação de classe, o povo, entendendo o que está acontecendo, o povo quer se levantar. O povo tem que fazer aí. Agora, falta as funções objetivas para a gente fazer isso, e a gente não tem tempo, não, viu? Teve uma trabalhadora lá num assentamento em Horolândia, assentamento de Casa Nova, que ela disse assim, eu não posso mais. Não tem para ninguém. Então, meu voto foi invalidado. Meu voto foi invalidado. Foi invalidado dos votos de todo mundo. Então, vale a pena a gente votar? Né? Então, assim, e o povo, e a gente fez, lá estava 3 horas, nós conseguimos mobilizar 2 anos de gente, que um dia para a noite, nas várias que a gente já tinha passado. Então, assim, o que nos falta, talvez é a condição de fazer esse trabalho. E o desafio que eu coloco sempre para a assessoria não vai ser chamada, né? Não vai ser chamada, né? Né? Assim que a gente coloca, né? A gente precisa, a gente clama, ajuda a gente a fazer esse trabalho, porque o povo que está lá também na coordenação desse movimento são tão ignorantes quanto a nossa classe. Eles dizem assim, o povo da reforma agrária, o povo do movimento social, quem está liderando essa zorra dos movimentos sociais, é o povo também ignorante, analfabeto, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu concordo com o senhor. São intelectuais orgânicos. Assim, tem um companheiro lá no assentamento, ele é pedreiro, e ele fez uma engenharia, e o engenheiro da casa vai pegar como modelo para fazer um negócio da fofoca, da passagem molhada. Então, nosso povo é inteligente, nosso povo tem um negócio, o povo sertanejo, tem uma expertise tão
danada. Né? Agora, o que nos falta é as condições objetivas de fazer isso, né? Mas eu gostaria de me contar outra vez, a gente disse que esse negócio da terra está mais na mão dos camponeses do que na mão do latifúndio, e a gente está falando mais nessa discussão, de que eu não aceito dizer que o agronegócio deu para o nosso terra para produzir, porque a gente não produz na comida, a gente produz também conhecimento, a gente produz também. Eu já sou taxada de Acho que essa rebeldia do Maricone que a gente tem que preservar. Essa rebeldia. Não, o Mário era só o seguinte, talvez para limpar o na verdade, eu gosto de divergências que são as divergências de fundo. Me parece que já vem um processo também de compreensão. Então, eu digo, eu gosto do agronegócio. Eu não sair daqui para tem que haver um debate na esquerda, dos anos 50, dos anos 60. Havia um debate na esquerda, que era uma crítica de que, na verdade, o latifúndio era improdutivo. O que aconteceu depois de 64? O Pedro concentrou. Teve um processo de tornar o latifúndio uma grande empresa rural, com grandes investimentos, que levou a, na verdade, transformar o latifúndio improdutivo em um latifúndio produtivo. Quando isso aconteceu, parece que ele deixou de criticar o latifúndio. Começou só a criticar o latifúndio improdutivo. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, parece que a gente levou o foco da luta política. Né? Ou seja, a gente não percebeu que o problema não é se o latifúndio é produtivo ou improdutivo. O problema é que o latifúndio é latifúndio. Ou seja, é concentração de terra, é concentração de poder. Isso, eu digo que o latifúndio produtivo é pior que o latifúndio improdutivo. Por quê? Porque além de concentrar poder como latifúndio produtivo, ele concentra muito poder econômico. Onde o latifúndio produtivo não concentrava. O problema é pior ainda. E parece que a gente deixou a questão da reforma agrária executando. A gente deixou de enfrentar a questão de que o latifúndio significa democratizar o acesso à terra, democratizar o poder. A essência da reforma agrária é a luta do poder. Ou seja, na hora que você concentra a terra, não importa se produtiva ou improdutivamente, você está concentrando o poder. É nisso que eu digo que a direita deu uma paulada na nossa cara. E a gente deixou de criticar o latifúndio, que ele tornou produtivo. Não é que a gente não esteja produzindo privatizar assentamentos. Né? A gente quem? Que deixou de criticar o latifúndio? Olha, pega hoje qual é o debate, né, que tem nos movimentos sociais, MST, etc., outros, né, a respeito da natureza da reforma agrária do Brasil. Qual é o debate que está sendo colocado hoje? Né? Se a questão da terra está sendo enfrentada efetivamente. A gente percebe que a gente começou a achar que a reforma agrária continua sendo uma questão central no país. Essa questão me parece que continua central. Né? E tem gente que não acha que a luta é humana, né? Já está deslocando o seu eixo de atuação. Então, parece que está abandonando a reforma agrária como questão central. Né? Me parece que essa questão permanece na sociedade brasileira. Né? Me parece que a gente está perdendo esse foco. Ou seja, combater a questão da concentração da terra, né? E me parece que a gente continuou com uma lógica, assim como fiz a crítica, que a gente estava tendo uma esquerda que via a fábrica e não via a mulher, como a mulher é condição da exploração do operário. Então, eu não vejo como libertar a classe operária sem libertar a mulher. Né? Então, a gente continuou com uma lógica economicista de ver a fábrica e não ver o lugar de reprodução, o lugar de cuidado. Né? A mesma coisa eu digo no campo também, a gente começou a criticar o latifúndio produtivo
quando a gente se tornou produtivo, parece que a gente passou a ocupar mais. Ele era produtivo. O problema do latifúndio é que ele é latifúndio.